aqui pela rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Eu sou a Luciana Martins, numeróloga, trabalho fazendo os mapas na numerologia pitagórica, é o seu autoconhecimento através dos números. Também atendendo com o tarô para perguntas rápidas, esclarecimentos, uma luz aí para o seu dia a dia. E também na indicação de florais e de tratamentos com a aromaterapia através da técnica de radiestesia. E hoje, no programa, eu escolhi para falar de um tema que, dentro da numerologia, que é o número 4, por causa do dia de hoje, esse número tão poderoso e essa energia tão poderosa que a gente está tendo hoje. E eu vou explicar tudo direitinho para você que está ouvindo aí o rádio da sua casa, do seu trabalho, do seu carro. E assim, foi até engraçado uma coisa que aconteceu. Eu vindo para cá, parei no farol e tinha lá uma pessoa em cima de um andaime. Não era muito alto não, uns 2 metros mais ou menos, com uma britadeira na mão, tirando o revestimento de frente de uma loja. E eu pensei, falei, nossa, exatamente o que eu vou falar no programa hoje, né? A gente está falando de uma energia de trabalho às vezes difícil, que exige dedicação, que exige disciplina e além do, assim, o mais exigido dentro desse número 4, que é a energia também do trabalho, é a autodisciplina. Porque quando a gente fala desse número tão poderoso, a gente tem uma energia dentro do dia de hoje, que é o 4/4 de 2024. Se a gente direciona somente para o dia, a gente tem a energia do fazer. E se a gente soma toda essa data, a gente tem a energia da reconstrução. Então, eu te falo com certeza que se você aproveitar o dia de hoje, ainda é meio-dia e 4, tem a tarde inteira até a noite para você fazer acontecer, dá sim para você terminar projetos. Se não tá legal alguma coisa, desconstrói, constrói de novo, porque a energia do dia hoje é essa. E é exatamente isso que eu vou falar aqui no programa hoje. Quero já aproveitar, antes de entrar no tema, falar das minhas redes sociais. Você me encontra no Instagram, luciana.martins74, luciana.martins74. Você também me encontra no YouTube com o meu canal Eu Eclética, e nesse canal falando de tarô, para você que gosta de estudar tarô, gosta de aprender sobre os símbolos, tem muito vídeo lá que vai te ajudar nesse aprendizado. E se você quiser saber, vai que você tem aí um número 4, super importante no seu mapa. Se você quiser fazer a consulta comigo, é no DDD 11, WhatsApp, 98913 1202. 98913 1202. E vamos falar dessa energia aí do número 4, né? A gente tem essa energia poderosa dentro do tarô, que a gente pode falar do imperador, e a gente também pode falar só do número 4, que é dentro da numerologia. Então, como eu trabalho com essas duas ferramentas, essas duas análises são importantes, porque quando a gente fala do número 4 dentro da numerologia, a gente fala assim do poder, da autoridade, da ordem, de trabalho duro para se conquistar o que quer. E dentro do tarô, a gente tem o imperador, quer dizer, aquele que é, assim, o governante supremo, aquele que vai ditar as regras de como vai ser o jogo, né, dentro do seu reino. Então, assim, se você tem um número 4, por exemplo, no seu dia de nascimento, se nasceu no dia de hoje, né, tá fazendo aniversário hoje, você sabe muito bem do que eu tô falando, que é essa energia, né? Você faz as coisas acontecerem, você concretiza,
você põe a mão na massa, mesmo quando a coisa cai no seu colo, tudo vai sair. Essa é a energia desse dia 4, se você nasceu hoje, ou a gente precisa identificar dentro do seu mapa qual é a posição que esse número 4 de repente aparece. Que pode ser posições desafiadoras, e a gente vai falar sobre isso, e pode ser posições, de repente, que estão nas letras do seu nome, nas vogais ou nas consoantes, e que cada posição, esse número em determinado momento também da sua vida vai se apresentar. Então, é importante você saber onde que esse número 4 está para você aproveitar da melhor forma a energia desse número. São pessoas que são verdadeiros líderes. Então, dá para você deixar qualquer coisa na mão dessa pessoa que vai sair, né? Só que essa energia desse número 4 ou desse imperador no tarô, se você quiser já pensar nessa carta do tarô, a gente tem a energia de concretizar, ok. Só que precisa haver um certo equilíbrio, uma autodisciplina para se lidar bem com esse número, porque ele vai muito pela força que ele tem para os dois polos, tanto para construir as coisas, como também, às vezes, com certa agressividade e praticidade, que as pessoas podem confundir isso e, às vezes, até se afastar dessa pessoa que pode ser até caracterizada agressiva ou sincero demais, né? Então, precisa trabalhar muito bem com essa energia que de repente, até usando as palavras, né? Que você pode, sim, dentro do tarô, ter o rei, que é derivado do imperador, e o rei de espadas, quer dizer, aquela pessoa que pode, num momento explosivo, de repente, ser cruel com palavras. Então, a gente precisa entender tudo isso, qual é essa energia que você trouxe aí dentro do seu mapa. Agora, organização faz parte desse número 4. A pessoa, se ela não tem e ela não traz isso para a vida dela, para a casa dela, para o quarto dela, para o trabalho dela, para a mesa de trabalho. Quantas mesas de trabalho a gente vê aí toda bagunçada? E às vezes a pessoa é um número 4 ou tem um número 4 muito importante dentro do mapa, precisa de organização. É como se essa pessoa ela perdesse o rumo da vida dela, quando ela não está dentro de uma ordem, quando ela não segue uma lei, quando ela sai fora de algumas regras que são determinadas, de repente não respeita algumas coisas no trabalho ou até mesmo em casa, porque em casa é que a gente tem aquele lado assim mais desafiador para lidar com outros membros da família. Então, uma pessoa 4 dentro de casa, ela pode querer fazer valer a sua palavra, né? Sabe aquela coisa assim, precisa ser feito desse jeito? Ditador é até um número, né, dos ditadores, dos militares, porque quer sempre a disciplina, quer a ordem, precisa ter base sólida na vida para construir as coisas. Sabe aquele momento assim, de repente você está passando na rua, vê lá um buracão e uma construtora está levantando um prédio, certo? Você vê lá aquele buraco. O que precisa para ter esse prédio subindo com solidez? As fundações, certo? Então, a gente fala dentro do número 4 ou desse imperador de bases sólidas, porque em cima dessa fundação, em cima dessa base, vai subir todos os outros andares. Então, precisa construir bem tudo isso. Precisa saber o que está fazendo com tudo isso. Porque existe também dentro da carta
apesar de toda essa força, disciplina, ordem, organização, que é tudo de bom, certo? Se usado para o bem, claro. Existe também a energia dentro do imperador, que a gente está falando da carta agora do tarô, que faz a referência, porque tarô e numerologia, quem estuda sabe que andam assim, ó, muito juntinhos. Eles são companheiros assim inseparáveis, tanto o tarô como a numerologia. E a gente pode sim enxergar por essa vertente. Então, tem dentro da carta do imperador, que a gente está falando de terra, e terra dentro do tarô é ouros, e ouros é a energia da demora, tudo em ouros, no naipe de ouros, até para você que estuda aí, já dando um spoiler lá do meu canal, Eu Eclética, no YouTube. Tudo em ouros demora. Não adianta correr porque a coisa não sai. Você não acha que é um exemplo muito legal falar do prédio? Que prédio, quanto tempo demora essa fundação para ser feita, todos os andares para vir? Demora anos, 3, 4 anos. Isso, claro, se a gente falar que está tudo bem, né? Que está tudo certo na obra, porque isso aí vai se arrastar por um tempo muito grande. Então, é a energia também da demora. É a energia que fala também de cuidados com o corpo, é a energia que fala de cuidados com a casa. Isso eu estou falando, não importa, tá, gente? Tanto na parte olhando pela vertente do tarô, quanto pela numerologia. É aquela energia que você vai direcionar para o casamento, para o seu corpo, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu dinheiro. Tudo que é palpável a gente encontra na energia do número 4 ou, de repente, da carta do tarô do imperador. É uma carta também, ou um número, que fala que precisa de controle. Então, assim, você imagina quando você tem esse imperador, ou esse número 4, a pessoa que nasceu, né, num dia 4, e ele está dentro lá da sua casa. Quer dizer, ele quer controlar tudo, né? E quando ele não controla, ele fica muito bravo. Essa que é a verdade. Ele fica frustrado porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Porque o número 4, ele planeja. Ele tem estratégia. Ele não sai aí fazendo rapidamente as coisas. Mesmo porque não esquece que a gente está falando da energia da demora, né? Dentro do tarô a gente tem terra aí, certo? Então ele vai querer o quê? Ele vai querer tudo do jeito dele. E quando não sai, ele fica muito irritado. Ele pode até fazer, tá? Primeiro momento. Combinou lá alguma coisa com os filhos e sei lá, de repente ele queria ir para um lugar, os filhos para outro, mas assim, ele acabou cedendo. Mas ele não vai de cara muito boa, digamos assim, para esse determinado lugar, porque não partiu dele. Não foi uma coisa que ele quis, que ele mandou, que ele direcionou. Então a gente tem essa energia nesse sentido dentro de um número muito forte de mapa 4 ou também no imperador dentro do tarô. Essa semana, no começo da semana, eu atendi uma pessoa, e até antes de falar desse atendimento, vou deixar aqui minhas redes sociais novamente, para caso você queira aí agendar a sua consulta comigo. O DDD é 11 98913 1202, 98913 1202. No YouTube, lá com o canal Eu Eclética. Eu Eclética, para você aprender tarô. E no Instagram, luciana.martins74. Nesse atendimento que eu fiz no começo dessa semana, a pessoa me procurou porque ela está assim, passando por um momento muito desafiador na vida dela e que eu pude identificar que realmente é o quê? O trabalho. E de cara, eu já vi que era esse número que não estava numa posição muito boa dentro do mapa dessa pessoa.
Só que ainda bem que é por um período determinado, tá? E assim, dentro do estudo do mapa, nós temos 4 períodos importantes dentro do nosso mapa. Sendo que no último período e no quarto, a gente, se caso tem uma energia que não é muito favorável, e no caso não era a dela, porque era num período mais curto de tempo, a gente vai precisar trabalhar e saber entender essa energia. No caso dela, esse número 4 não estava favorável dentro daquele período. E eu, de cara, claro, perguntei para ela o que estava acontecendo na vida dela que ela não estava conseguindo, de repente, se desenvolver no trabalho, né? Porque eu estava vendo lá com os números que estava acontecendo isso naquele momento de vida dela. E para minha surpresa, quer dizer, não foi muito surpresa porque a gente estava com os números ali, né? Dava para identificar isso. Mas ela falou, Luciana, eu tô com um bebê pequeno. E eu atendia online em casa. Ela trabalha com psicologia. E por causa da demanda, né? Claro que o bebê acaba solicitando dela, ela não estava conseguindo atender. E acabava adiando as consultas, né? E a gente pôde conversar que essa energia que ela está vivendo é passageira. E o que eu pude falar para ela dentro dessa energia? Para que ela não dê murro em ponta de faca. Porque quando a pessoa não sabe o que está acontecendo direito, não entende o que está acontecendo pela numerologia, fazendo o mapa, está acontecendo naquele momento da vida dela, ela não consegue saber por quê que está tudo tão perdido, tudo tão desorganizado. Olha aí o 4 falando de novo dessa energia quando não está na perfeita ordem, seguindo regras, seguindo rotina. Ela estava totalmente sem rotina, a casa desorganizada, claro, com o bebê pequeno, porque não é fácil você receber esse bebezinho em casa. A casa vira aí de ponta cabeça. Todo mundo que já teve bebê sabe disso, né? Então, ela tá, inclusive, né? Tava porque eu atendi na segunda-feira. Mas assim, ela está nesse momento muito complicado, eu diria, da vida dela. Então, qual foi a minha sugestão para que ela passe de uma maneira um pouco mais assim tranquila por todo esse desafio que é de um período da vida dela? Primeira coisa, contar com números vizinhos deste número 4, que é o desafiador dela, que seria o número com essa tendência negativa. Então, ela poderia contar com o quê? Com o vizinho dando um passo para trás, que é o número 3, que fala do quê? O número 3 fala de leveza. O número 3 fala daquela pessoa que tem alegria de viver, que vai tentar se socializar e tentar encontrar com os amigos quando pode. É uma energia de alegria. E que, claro, nesse período ela não está tendo, apesar de estar com o bebezinho pequeno, mas ela não está se socializando, ela está desorganizada. Então, se ela contar com essa energia boa do número 3, onde ela pode sair um pouquinho de casa, conversar com as amigas de vez em quando, mesmo tendo bebê, ela pode passar por esse período de vida de uma forma um pouco mais tranquila. E também dando um passo para frente, já que a gente está falando do 4, falei do 3, dando um passo para trás, e vou falar do 5, dando um passo para frente. É ter fé, né? Ter fé. Você se espiritualizar, você meditar, parar um pouco, sair daquele tumulto, do olho do furacão que pode estar na sua vida nesse momento e meditar. Ficar um pouquinho quieta para colocar as ideias em ordem, a casa em ordem. Você sabe que até colocando a casa em ordem, você já vai sentir que essa energia vai
negativa, digamos assim, ou desafiadora, já vai dar uma baixada. É só você contar com esses números, de repente, vizinhos, para dar uma ajudada nesse momento conturbado da vida, no caso dela, foi as indicações e foi o jeito, claro, que eu analisei, né, dentro dos números dela, claro que teve muito mais coisas. A gente falou de mês pessoal, a gente falou dos dias que ela pode, de repente, estar tentando trabalhar, que são favoráveis ao trabalho. Então, assim, teve muita coisa legal dentro desse direcionamento, nesse atendimento que eu fiz no começo da semana. Então, eu trouxe um pouquinho aqui dessa energia do número 4 para mostrar para você que você precisa colocar metas, de repente, porque o número 4, ele depende da rotina, só que coisas e metas palpáveis, coisas que você vai conseguir concretizar. Não adianta você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, se perder nessa energia de ordem que precisaria ser e de repente bagunçar tudo e não conseguir cumprir nada, porque o número 4, ele exige, sim, a mão na massa e o cumprimento das tarefas. Precisa terminar. Com o número 4, você consegue terminar. Ele nunca deixa nada para trás, porque é um número da responsabilidade. Pessoas que têm o número 4 são totalmente responsáveis com tudo que ela se comprometer. Então, essa energia que eu trouxe para você no dia de hoje é para você aproveitar, como eu falei no começo do programa, né, essa energia de construir e desconstruir que está no dia de hoje. E é também para você fazer aí uma rotina que você possa cumprir, porque senão você desestabiliza toda a sua vida se você tiver um número 4 importante dentro do seu mapa, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar para você no dia de hoje. Então, eu já vou me despedindo aqui, né? Quero agradecer o Doni por ter me ajudado hoje, né, Doni, aqui na parte técnica do programa. E também desejar uma excelente tarde para você, deixando aqui novamente as redes sociais, luciana.martins74 no Instagram, luciana.martins74. No YouTube, Eu Eclética, com o tarô, que eu amo de paixão também. E o WhatsApp 11 989 13 1202. 98913 1202. Desejo aqui uma excelente tarde para você. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, com o programa A Força em Você.